Imagine por um momento que você está sentado em uma mesa de restaurante, o cheiro de café fresco no ar. E à sua frente está alguém que você respeita profundamente. A conversa flui amigavelmente até que, de repente, essa pessoa te faz uma pergunta simples, mas que tem o poder de parar o tempo. Ela olha nos seus olhos e pergunta: qual é o seu plano de crescimento pessoal? Não um plano para ganhar mais dinheiro, não um plano para ser promovido no trabalho, nem mesmo um plano de férias. Mas um plano específico, tangível e intencional para se tornar um ser humano melhor, mais sábio e mais capaz amanhã do que você é hoje. Se você for como a maioria de nós, talvez sinta um nó no estômago. Talvez você comece a gaguejar, listando suas conquistas passadas ou o quanto você tem trabalhado duro ultimamente. Mas, no fundo, você sabe que a resposta verdadeira é um silêncio desconfortável. Foi exatamente isso que aconteceu com John C. Maxwell em 1972, num encontro que mudaria não apenas a vida dele, mas a de milhões de pessoas ao redor do mundo. E é essa jornada, do crescimento acidental para o crescimento intencional, que vamos percorrer juntos hoje. Explorando as profundezas do livro As 15 Leis Inestimáveis do Crescimento. Sabe, existe uma armadilha silenciosa em que quase todos nós caímos em algum momento. É a crença de que o crescimento é um processo automático. Quando somos crianças, isso é verdade. Nós crescemos fisicamente sem precisar pensar nisso, ficamos mais altos, mais fortes, aprendemos a andar e a falar quase por osmose. E, subconscientemente, carregamos essa expectativa para a vida adulta. Acreditamos que, com o passar dos anos, a maturidade emocional, a sabedoria espiritual e a competência profissional virão naturalmente. Como um presente do tempo. Mas aqui está a dura realidade que Maxwell nos apresenta logo de cara: o crescimento não é automático. O envelhecimento é automático, o crescimento é opcional. Se você não tiver um plano para crescer, é muito provável que você caia na rotina de viver a mesma vida, ano após ano. Apenas com datas diferentes no calendário. Isso nos leva à primeira grande barreira que precisamos derrubar, o que Maxwell chama de a lei da intencionalidade. Muitas pessoas sofrem do que podemos chamar de síndrome do momento perfeito. Elas dizem: vou começar a ler mais quando as coisas acalmarem no trabalho, ou vou fazer aquele curso quando tiver mais dinheiro. Ou ainda, vou cuidar da minha saúde quando me sentir mais motivado. Mas a motivação, meus amigos, não é um raio que cai do céu e te energiza magicamente. A motivação é, na verdade, um subproduto da ação. Você não espera sentir vontade para fazer, você faz, e então a vontade aparece. Existe uma lacuna perigosa entre a intenção e a ação, e quanto mais tempo você espera para fazer algo que sabe que deveria fazer, maior a probabilidade de nunca o fazer. O segredo é começar antes de estar pronto. Se você está esperando o semáforo da vida ficar totalmente verde para sair de casa, você nunca chegará a lugar nenhum. Agora, vamos aprofundar um pouco mais. Digamos que você decida ser intencional. Você comprou a agenda, se inscreveu no curso, decidiu mudar. Mas para onde você está indo? É aqui que muitos tropeçam, porque tentam crescer sem saber quem são. Isso nos traz a lei da consciência. Você precisa se conhecer para crescer. Parece óbvio, não é? Mas quantas pessoas você conhece que estão subindo a escada do sucesso com uma velocidade incrível? Apenas para chegar ao topo e descobrir que a escada estava apoiada na parede errada? O autoconhecimento é como o GPS da sua vida. Você pode saber exatamente onde quer chegar, digamos, ser um grande líder ou um artista renomado, mas se você não souber onde está agora, quais são seus pontos fortes, suas fraquezas, seu temperamento e suas paixões, o GPS não consegue traçar a rota. Existem 3 tipos de pessoas nessa jornada: aquelas que não sabem o que gostariam de fazer e vivem confusas, aquelas que sabem, mas não fazem, e vivem frustradas, e aquelas que sabem e fazem, e estas vivem realizadas. Para sair da confusão e da frustração, você precisa olhar para dentro. Pergunte-se: o que eu faria de graça se pudesse? Ou quando eu perco a noção do tempo? Essas pistas apontam para o seu verdadeiro norte.
E falando em olhar para dentro, há algo ainda mais profundo que muitas vezes ignoramos. Imagine que você está diante de um espelho. O que você vê? E mais importante, como você se sente sobre o que vê? A lei do espelho nos ensina uma verdade fundamental: você nunca vai além da imagem que tem de si mesmo. Se você acha que vale pouco, você não vai investir em si mesmo. Pense nisso como um teto financeiro. Se você acredita que é uma pessoa nota 5, você nunca vai performar como uma pessoa nota 10. Você pode até ter momentos de sorte, mas subconscientemente, você vai se sabotar para voltar ao nível que acredita merecer. A autoestima é a tampa do seu potencial. Muitas pessoas vivem vidas pequenas não porque não têm capacidade, mas porque não acreditam que merecem ocupar espaço. Elas olham para os outros e pensam, eles conseguem porque são especiais. A verdade é que o valor que colocamos em nós mesmos é geralmente o valor que o mundo nos dá. Se você coloca um preço baixo na sua própria etiqueta, ninguém vai aumentar a oferta. Portanto, fale com você mesmo de maneira gentil. Pare de comparar seus bastidores com o palco dos outros. A comparação é o ladrão da alegria. A única pessoa que você deve tentar superar é quem você foi ontem. Seguindo esse fluxo de pensamento, vamos imaginar que você já começou a se valorizar e a agir intencionalmente. O que vem a seguir? Bem, vivemos numa cultura que adora velocidade e adrenalina, mas o crescimento sólido requer algo que muitas vezes subestimamos: pausas. Isso mesmo, pausas. A lei da reflexão nos diz que aprender a parar permite que o crescimento nos alcance. Há um ditado popular que diz que da experiência é a melhor professora. Maxwell discorda educadamente, e eu convido você a discordar também. A experiência sozinha não ensina nada. Se ensinasse, todos que envelhecem seriam sábios, e sabemos que não é bem assim. O que realmente ensina é a experiência avaliada. Se você passa por uma dificuldade e não para analisar o que aconteceu, por que aconteceu e o que você pode fazer diferente, você não aprendeu. Você apenas sofreu. A reflexão transforma a dor em ganho. É como digerir uma refeição: sem a digestão, os nutrientes não são absorvidos. Você precisa criar momentos de silêncio na sua vida. Desligue o rádio do carro, afaste-se do celular por alguns minutos. Faça perguntas difíceis a si mesmo. O que eu fiz bem hoje? Onde eu falhei? O que eu aprendi? Essas perguntas são as chaves que abrem as portas da sabedoria. Agora, vamos falar sobre o combustível dessa jornada. Todos nós amamos a motivação. Aquela palestra que nos deixa arrepiados, aquele vídeo que nos faz querer conquistar o mundo. Mas a motivação é como um banho quente, é ótima, mas esfria rápido. O que realmente sustenta o crescimento a longo prazo é a lei da consistência. A motivação te faz começar, mas o hábito te faz continuar. Pense no crescimento como investir dinheiro. Se você investir uma grande quantia uma única vez, é bom. Mas se você investir pequenas quantias todos os dias, com juros compostos, o resultado ao longo do tempo é exponencial. O mesmo vale para o desenvolvimento pessoal. Ler 5 páginas de um livro todos os dias é infinitamente mais poderoso do que ler um livro inteiro nas férias e nunca mais tocar em outro. A consistência cria um ritmo, e esse ritmo cria um impulso. Chega um momento em que é mais difícil parar do que continuar. É aí que a mágica acontece. Você deixa de ser alguém que tenta crescer para ser alguém que é uma pessoa em crescimento. Torna-se parte da sua identidade. Mas, e se você estiver fazendo tudo isso, sendo intencional, refletindo, sendo consistente, e ainda assim sentir que está travado? Talvez o problema não seja você, mas onde você está. A lei do ambiente é crucial aqui. Você já viu uma planta saudável tentar crescer em um solo tóxico ou em um vaso pequeno demais? Ela luta, murcha e eventualmente morre. Nós somos iguais. Se você é sempre a pessoa mais inteligente da sala, você está na sala errada. O crescimento próspera em ambientes propícios. Precisamos estar cercados de pessoas que estão à nossa frente, que nos desafiam, que nos puxam para cima. Existe um conceito chamado grupo de referência.
Basicamente, diz que nos tornamos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Olhe para o seu círculo íntimo. Eles estão crescendo? Eles falam sobre ideias ou sobre outras pessoas? Eles te encorajam ou zombam dos seus sonhos? Mudar de ambiente pode ser doloroso. Pode significar deixar para trás velhas amizades que não se encaixam mais no seu futuro. Pode significar mudar de emprego ou de cidade. Mas lembre-se, é melhor estar sozinho e crescer do que estar acompanhado e estagnar. Um ambiente de crescimento é aquele onde o fracasso não é fatal. Onde os outros estão avançando e onde você é constantemente desafiado a sair da sua zona de conforto. Falando em zona de conforto, precisamos abordar um tema delicado, mas necessário: a dor. Ninguém gosta de sofrer. É da natureza humana fugir da dor e buscar o prazer. Mas a lei da dor nos ensina que a boa gestão das experiências ruins leva a um grande crescimento. Pense nos momentos em que você mais cresceu na vida. Aposto que não foi quando tudo estava indo maravilhosamente bem, quando você estava na praia tomando água de cocô. Provavelmente foi durante uma crise, uma perda, um fracasso ou um erro terrível. A dor é um sinalizador. Ela nos obriga a prestar atenção. O problema é que a maioria das pessoas, quando sente dor, pergunta: por que eu? A pessoa em crescimento pergunta: o que eu posso aprender com isso? Cada cicatriz que você tem conta uma história de sobrevivência e aprendizado. Não desperdice suas dores. Use-as como combustível. Transforme suas feridas em sabedoria. Quando você para de tentar evitar o sofrimento a todo custo e começa a tentar extrair lições dele, você se torna invencível. Porque até o pior cenário se torna uma oportunidade de evolução. E à medida que você evoluir, você percebe que não pode ter tudo. A vida é feita de escolhas, e para pegar algo novo, muitas vezes precisamos soltar algo velho. Essa é a lei das trocas. Você precisa abrir mão para subir. Muitas pessoas querem o sucesso, mas não querem pagar o preço. Elas querem a promoção, mas não querem a responsabilidade extra. Querem o corpo atlético, mas não querem abrir mão do conforto do sofá e da comida não saudável. A verdade é que você não pode manter sua vida exatamente como ela é e, ao mesmo tempo, mudá-la. O crescimento exige que troquemos segurança por oportunidade, gratificação imediata por crescimento pessoal, e às vezes, até o bom pelo ótimo. A troca mais difícil, muitas vezes, não é entre o ruim e o bom, mas entre o bom e o melhor. É fácil largar um hábito destrutivo quando ele está arruinando sua vida. É muito mais difícil largar algo que é confortável e ok para perseguir algo que é incerto, mas potencialmente extraordinário. Mas saiba disso, cada nível de crescimento exigirá uma nova versão de você, e a versão antiga não pode ir junto. Continuando nossa escalada, encontramos a lei do elástico. Pense em um elástico de borracha. Ele só tem utilidade quando está esticado. Se ele estiver frouxo, não serve para segurar nada. Da mesma forma, nós perdemos nossa utilidade e nosso potencial de crescimento quando perdemos a tensão entre onde estamos e onde poderíamos estar. Muitas pessoas têm como meta de vida o conforto. Elas dizem: só quero chegar a um ponto onde não precise mais lutar, onde possa relaxar. Mas, biologicamente e espiritualmente, quando paramos de nos esticar, começamos a morrer. O conforto é o inimigo da excelência. Deus, ou o universo, se preferir, nos deu um potencial, e esse potencial está sempre um pouco além do nosso alcance atual. É essa tensão saudável, essa insatisfação positiva, que nos faz levantar da cama e buscar mais. Não tenha medo da tensão, abrace-a. Se você sente que está no lugar certo e tudo é fácil, cuidado. Você pode ter parado de crescer. E como mantemos essa tensão e essa busca viva? Através da lei da curiosidade. O crescimento é estimulado quando perguntamos por quê. Lembre-se das crianças. Elas são máquinas de aprendizado porque são infinitamente curiosas. Elas não têm vergonha de não saber. Em algum momento da vida adulta, perdemos isso. Ficamos com medo de parecer ignorantes, então paramos de perguntar. Preferimos fingir que sabemos.
Para crescer, você precisa cultivar uma mente de principiante. Você precisa olhar para o mundo não como um lugar de respostas prontas, mas como um laboratório de mistérios a serem explorados. Pessoas curiosas nunca ficam entediadas. Elas veem falhas como dados, não como fracassos. Elas estão sempre se perguntando: existe uma maneira melhor de fazer isso? Elimine a frase "eu já sei isso" do seu vocabulário. Substitua por "o que mais posso aprender sobre isso?". A curiosidade é o elixir da juventude mental. Agora, vamos falar sobre a importância de ter guias. A lei do modelo diz que é difícil melhorar quando você não tem ninguém a quem seguir. A maioria de nós aprende visualmente. Precisamos ver como se faz. É por isso que o YouTube é tão popular, queremos ver alguém consertando a torneira antes de tentarmos. No desenvolvimento pessoal e na liderança, é a mesma coisa. Você precisa encontrar mentores. E cuidado aqui, um mentor não precisa ser alguém que você encontra para tomar café toda semana. Seus mentores podem ser autores de livros, podcasters, figuras históricas. Você pode ser mentorado por Benjamin Franklin ou por Martin Luther King Jr. através de suas biografias. Mas, claro, ter mentores vivos e acessíveis é inestimável. Observe as pessoas que já estão onde você quer chegar. Não copie a personalidade delas, mas emule as estratégias e os valores delas. E lembre-se, um bom mentor é sempre um bom modelo, suas ações falam tão alto quanto suas palavras. À medida que você absorve esses modelos e continua sua jornada, você esbarra na lei da expansão. O crescimento sempre aumenta a sua capacidade. Muitos de nós achamos que temos um limite fixo, como um balde que só comporta 10 litros de água. Mas a mente e o espírito humano não são baldes, são músculos. Quanto mais você os usa, mais fortes e capazes eles se tornam. Quando você começa a crescer, você percebe que consegue fazer coisas hoje que pareciam impossíveis um ano atrás. Sua capacidade de lidar com o estresse aumenta, sua habilidade de resolver problemas se aguça, sua capacidade de amar e liderar se expande. Pare de pensar em "posso fazer isso" e comece a pensar em "como posso fazer isso". A mudança na pergunta muda o resultado. Quando você para de colocar limites em si mesmo, você descobre que as fronteiras eram, na maior parte, imaginárias. Finalmente, chegamos ao ápice, ao propósito final de todo esse esforço. Por que crescer? Para ser mais rico? Mais famoso? Mais poderoso? Se o seu crescimento termina em você mesmo, ele é incompleto e, francamente, um pouco egoísta. A última e mais bela lei é a lei da contribuição. Crescer a si mesmo permite que você ajude os outros a crescerem. Imagine a diferença entre um reservatório e um rio. Um reservatório apenas acumula água, ele pode ficar estagnado. Um rio recebe água e a deixa fluir, trazendo vida por onde passa. O objetivo do desenvolvimento pessoal é ser um rio. Você se enche de conhecimento, experiência e sabedoria para que possa transbordar na vida dos outros. Não há satisfação maior na vida do que saber que você fez a diferença na jornada de outra pessoa. Quando você ajuda alguém a subir a montanha, você se vê, inevitavelmente, mais perto do topo também. O legado não é o que você deixa asterisco para asterisco as pessoas, é o que você deixa asterisco nas asterisco pessoas. Então, ao encerrarmos nossa conversa hoje, quero desafiar você a não apenas ouvir essas palavras, mas a vivê-las. Pegue uma dessas leis, apenas uma, e comece a aplicá-la hoje. Talvez você precise ter aquela conversa honesta com o espelho. Talvez precise cortar uma relação que está drenando sua energia. Ou talvez precise simplesmente parar por 15 minutos e refletir sobre o seu dia. O potencial que está dentro de você é uma mina de ouro esperando para ser explorada. Mas ninguém vai minerá-la por você. O mapa está nas suas mãos. A picareta está ao seu alcance. O trabalho é duro, sim, e haverá dias em que você vai querer desistir e voltar para o conforto do conhecido. Mas lembre-se, a dor do arrependimento pesa toneladas, enquanto a dor da disciplina pesa gramas. Escolha crescer. Escolha ser intencional. Escolha ser a pessoa que, ao final da vida,
poderá olhar para trás e dizer: eu usei tudo o que tinha. Eu me tornei tudo o que poderia ser. E, no processo, ajudei outros a fazerem o mesmo. Este é o convite. O resto da sua vida começa agora. Vamos crescer?